as nossas mentes do dia de hoje, de preocupações, de trabalho, e vamos, nesse momento, doar as nossas energias para que o plano espiritual possa estar trabalhando com os nossos fluidos positivos, envolvendo hospitais, leito de hospitais, e todos aqueles que necessitarem dessa energia de amor, de luz e de equilíbrio. E que o Divino Mestre Jesus esteja mais uma vez aqui presente nos nossos corações e nas nossas mentes, para que nesse intuito de aprender possamos servir melhor, possamos colocar o nosso aprendizado a serviço do bem e da orientação e ajuda a todos aqueles que necessitam. Que assim seja. Assim seja. Que seja. Assim seja. Estamos estudando o capítulo 23. Ela tirou. Estava dando um ruído. Estamos estudando o capítulo 23, fascinação. É o segundo caso, então vamos sempre fazendo a recapitulação. No salão doutrinário de uma casa espírita, inúmeras pessoas estão na fila para o atendimento fraterno, enfim, para a consulta. O primeiro caso, uma mulher entra num transe totalmente anímico, transe sem espírito exterior, um transe onde ela sai do estado de consciência e adentra o seu inconsciente profundo e resgata ou verbaliza um trauma que ela sofreu. Ela sofreu um feminicídio, foi assassinada à faca pelo marido, então ela põe aquilo para fora. Capítulo Emersão do Passado. O 23 não. A mulher está na fila, cai em transe, em convulsões, e começa a uivar, feito uma loba, a se embolar pelo chão, né, diante de todas as pessoas. Então, primeira coisa, por que acontece isso? Os guias permitem. Porque o centro tem 3 faixas de proteção. Quando acontece isso, nós vimos aqui a calma de Raul Silva, que é o dirigente. Ele não perde, ele não sai do salto, ele não perde a serenidade, a confiança, porque ele sabe que é uma proteção do mundo espiritual superior, que permitiu que um espírito, aqui sim é um espírito fascinador, que está junto com uma massa de espíritos ao qual ele comanda, mas ele que está ligado ao pensamento com um determinado de matar a mulher. A gente vai ver isso. Então, recapitulando, onde é que está a base desse estudo de André Luiz, capítulo 23 do Livro dos Médiuns. O que é fascinação? É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e, de certa maneira, que lhe paralisa o raciocínio. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Kardec utiliza muito a palavra médium, né? Boa noite a Ferreira e a Anne, porque ele, no capítulo 23 ele foca muito ao médium de trabalho na sala mediúnica. André Luiz vem com o estudo do Livro dos Médiuns e amplia, né, o entendimento, já que médiuns somos todos nós na humanidade. Então, a humanidade, o que mais existe, segundo o Espírito Camilo, é gente nesse grau de obsessão, fascinação. A gente já citou aqui na última aula, trouxemos alguns exemplos onde tem muita gente fascinada. Então, tem 11 milhões e 500 mil pessoas sob uma fascinação. Crê que a Terra é reta, é plana. Então, são os terraplanistas. Só no Brasil tem 11 milhões e 500 mil que acreditam que a Terra é plana. Embora todos os satélites, todas as viagens demonstram que a Terra é redonda, mas a mente dele não consegue acompanhar a evolução. Então está sobre fascinações espirituais. Enfim. Então, onde é que... Aí paramos aqui, já citamos que ela caiu pelo chão, ele cita a licantropia. O que é a licantropia? Aqui. É uma ideia fixa na qual o doente
se acredita transformado em lobo ou outro animal selvagem. Outro animal seria a zoantropia. Então, a licantropia é o mais comum. Né? Cara de lobo, licantropia, forma. Na forma do lobo, do lobisomem, do lobo mulher. Então ela cai uivando, aí isso aí é uma sugestão, é uma hipnose. Quem quiser se aprofundar, livro Libertação, André Luiz vai pegar os bastidores, como eles fazem isso. Você é uma loba, você matou os 4 filhos, você é uma loba, uma loba, uma loba. André Luiz observa, disfarçado na plateia, a mulher vai mudando a face, vira uma loba, cai no chão, os espíritos põem uma corrente no pescoço dela e levam ela. No mundo espiritual, eu já passei sobre essas perseguições. Né? Saí correndo mesmo, orando e correndo, porque eu não oro parado. Quando eu vejo a coisa dessa, eu corro e oro. Mas eu alio os dois, né? Vou correndo e orando e consegui me afastar de 2 vezes de uma situação dessa. Então, cadê onde é que nós paramos? Já fiz a nossa abertura. O obsessor utiliza ela como um brinquedo em mãos de criança. E aí foi onde nós paramos naquela pergunta. Porque o Hilário perguntou, por que não separar de vez o algoz da vítima? Né? O outro, calma, Hilário. A gente já leu sobre isso, parou em justiça divina. Então, isso também a gente analisou, porque muita gente que vê um caso desse, uma mulher na fila que adentra a doutrinária do centro, o salão doutrinário, cai coleando e uivando, o marido ao lado, e vai dizer no atendimento que aquilo ocorre lá fora. Ela está ao ponto de ser internada no hospício, né? No hospício, tendo essas situações. Muitas vezes nós poderíamos o quê? Por carinho, por amor, chegar ao presidente da casa, ao dirigente da mediúnica e propor uma reunião extraordinária de desobsessão. Então, tudo isso é válido. Está em Kardec, está no livro Dramas da Obsessão. Mas a diferença é o quê? É que a gente tem que propor ao guia da casa ou ao guia da mediúnica. É ele que autoriza. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Porque se for de baixo para cima, nesse caso aqui não vai funcionar. Porque ele diz o quê? Onde nós paramos? Atendamos assim a lei da cooperação. Auxiliar. Sempre sem prometer cura, é o que ele está dizendo. Você não vai prometer cura ao marido dela. O marido deve estar desesperado. Então, por que não afastar os obsessores? Nós vamos auxiliar. Lei de cooperação. Paz, água, atendimento fraterno, orações, tudo isso. Mas não podemos nos antecipar à justiça divina. Porque, como é que ele falou antes, toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Ela não é uma vítima infeliz. A gente vai ver aqui que eles estão juntos nisso há mais de 1000 anos. Eles se perseguem há mais de 1000 anos. Aí eu chego, proponho uma reunião para desobsediar a menina, a jovem, em um processo que tem mais de 1000 anos, onde ela levou a ele a matar os próprios pais. Ele vai dizer aqui, ele não se adentra mais. Ela, quando no tempo da Itália, levou a ele, 1000 anos atrás, a ele, por apaixonado por ela, ele não entra em detalhes, porque a ele a matar os próprios pais dele. Como é que eu vou fazer uma reunião extraordinária para desobsediar sem consultar o guia? Eu estou me antecipando. A justiça divina está sendo feita na obsessão. Está sendo ali, está embaixo dos nossos olhos. Então eu sou mais do que Deus? Então vamos lá. Ô, Mário, esse trabalho na realidade, estou aqui pensando o seguinte, o trabalho dentro do centro mediúnico é um trabalho que a gente faz muito pela fé, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a gente não conhece nada. O nosso conhecimento é parcial daqueles minutos que a gente está ali atendendo, e às vezes a gente acha que vai fazer muita coisa e que vai se meter em um contexto do qual a gente nem domina, nem conhece. Lei de cooperação, que ele está dizendo. Esse 10%, 10% é eu que estou falando, né? Que ele está falando, sim, atendamos assim a lei da cooperação. Então você acolher a mulher, o marido,
atendimento fraterno, traga a garrafa d'água para os espíritos magnetizarem, ela vai receber passe, assista as palestras, a gente vai colocar o nome dela no livro, vai fazer as orações. É a lei de cooperação. Agora, primeiro, eu não posso prometer cura ao senhor, porque, como o Carmen falou, eu não sei os bastidores desse caso têm mais de 1000 anos. Como é que eu posso prometer cura se eu não estou vendo realmente aquilo ali? Então, vamos lá. 1000 anos é muito tempo. Raul, sob o controle do mentor da casa, outra coisa interessante, porque nos outros capítulos não ocorreu isso aqui. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Anésia era trabalhadora do centro, não sei se aqui são vários centros, né? Embora ele voltou para o mesmo centro da abertura, de Raul Silva. Anésia, o irmão estava se comunicando pela mãe, ela não abre comunicação, né? Está dentro de casa, a mãe está frágil, praticamente desencarnando, e ela sabe que ali, ela falou, eu acredito na senhora que meu irmão esteja aqui, mas ela só faz orar. Mas aqui dentro do centro, embora não seja numa reunião mediúnica, é no salão doutrinário, onde alguém se despencou no chão em convulsão, o Raul Silva está dialogando não com a encarnada, está dialogando com aquele espírito que está utilizando. Veja como é uma ciência isso. E como é todo um trabalho intuitivo. Raul, sob o controle do mentor da casa, não existe trabalho sem trabalho totalmente aqui dentro do centro anímico. Só ela, alma, ânima, alma. Sempre haverá o componente mediúnico e anímico. Então, ele não está em transe, Raul. Ele não é médio transe ostensivo, mas ele é um médio intuitivo que está ali interpretando o pensamento do mentor, dialogando com o fascinador que está com a legião de espíritos sob seu comando. Só que ele foi permitido entrar para isso. Recordando que é uma doutrinação que o doutrinador faz. O meu irmão, perdoe, né? Incutindo-lhe a conveniência da humildade. Vamos orar, meu irmão. Ele está conversando, ele não entra em detalhes aqui no diálogo, mas Raul Silva está conversando. A mulher está no chão, não, já foi levantada, né? Ele levantou, colocou ela numa cadeira e começou a dialogar não com ela, mas com o espírito. Veja que cada caso, Tereza, é um caso. Mas como é que Tereza está fazendo uma doutrinação com a mulher no salão doutrinário? Tereza está errada? Não. Aqui. Mas tem outros casos que Tereza deve tirar? Sim. Tem outro caso que Tereza devia falar com ela. Minha irmã, desperte, minha irmã. Aí, digamos, o nome dela é Anne. Anne, pergunta mais. O nome dela é Anne? Anne, volte. Anne, sou eu que estou conversando. Quando Tereza fizer isso, ela está sob a intuição do guia. Claro que se Tereza estiver realmente ali concentrada, então você está um trabalhador, você espera isso, né? Concentrado, orando, uma reforma. Então, chegou num caso desse, minha irmã, eu estou falando com você, olha, já aplicamos passe, beba essa água, olhe quem está falando com você, meu nome é Sérgio, olha, Anne, meu nome é Sérgio, seu marido está aqui. Tá certo, se eu tiver intuído pelo guia. Outras vezes, que aí Tereza vai, fala com o obsessor, Tereza está errada? Também não, aqui no livro. Tudo é um trabalho mediúnico. O mentor, controlando o pensamento de Raul, promoveu que ele dialogasse, não despertasse a mulher. Promoveu um diálogo, uma doutrinação no salão doutrinário, onde tinha uma fila de gente. Por isso que a gente tem que tirar essa palavra de certo e errado. Porque o trabalho é medianímico. Não estou ouvindo não, Tereza. E a gente recebe a atenção para o trabalho também, como foi dito aí. Isso. Fulano fez errado, fez certo. Tem isso, não esquecer isso. A gente está buscando se esclarecer, né? E vendo que o trabalho é do mentor, né? Dos mentores, né? Da casa dos trabalhadores. Da equipe, né? Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega beirou-se de nosso orientador e alegou, né? Hilário, né? O colega de André Luiz. Todavia, para colaborar em favor desses irmãos em desespero,
Será suficiente o concurso verbalista? Como a gente chama, Ivonete? A gente chama doutrinação, um termo que a gente adotou, um termo não é conveniente, seria médio de esclarecimento, como a gente estudou na outra obra, Desobsessão, mas pegou esse e a gente vai com esse mesmo. Basta doutrinar ambos. O detalhe é ambos, viu, Ivonete? Ali, Raul, Teresa, Anne sabe que ali não tem santo. O outro, né, o diabo, o fascinador, e o obsidiado é o santinho. Na casa espírita não afasta espírito nenhum. Se afastasse, não estaria nela. Então, a casa espírita acolhe a todos. O encarnado e o desencarnado. Quem afasta são outras crenças. Estão num degrau que Deus colocou, como nós já passamos em outras encarnações, em outras religiões, que afasta o diabo e só cuida do encarnado. Na casa espírita, ambos em favor desses irmãos em desespero. Todavia, para colaborar em favor desses, do desencarnado e da encarnada, em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Não lhes estendemos simplesmente as palavras. O que é que ele está dizendo? Mas, acima de tudo, o nosso sentimento. Botei o exemplo com Teresa fazendo o atendimento. Ele espera que Teresa não dê só palavras do que ela estudou. Olha, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, isso aqui é para estudo. Porque a gente tem que se situar, eu tenho que pegar a base, né? Senão eu fico perdido. Então, todos os meus estudos eu tenho que pegar a codificação. Mas eu passo para vocês, porque vocês vão lá e acrescentam para vocês e para mim depois, contribuindo. Mas, acima de tudo, o sentimento. Não basta só doutrinar. Não estou ouvindo não, Ivonete. Porque está um ruído terrível. Alguém está ouvindo o Ivonete? Alguém consegue ouvir? Não. Eu vou ter que acho que é Ivonete. É Ivonete, vou desligar o microfone que não dá para ouvir. Olha, já desativou. Tá horrível, Ivonete, sua internet. Não dá para ouvir nada, tá um barulho. Infelizmente, não sei se é o microfone seu, alguma coisa. Então, ela é a palavra, mas a palavra, o sentimento vem antes. Sempre assim. Então, se eu disser algo a Teresa, ou Teresa disser a mim que me irrite, a emoção vem primeiro. Eu me irritei. Né? Aí eu senti o sentimento, segundo alguns psicólogos, é tomar consciência daquela emoção. Separa. Alguns psicólogos separam a emoção do sentimento. Eu não sou psicólogo, mas o português Damásio, que ganhou o Nobel por causa disso. O sentimento é tomada de consciência daquela emoção. Para eu deixar aquela emoção me dominar, eu agir, ou eu ter controle sobre ela. Então, quando Teresa me diz algo, aquela emoção me irritou, Teresa pode perceber pelo meu semblante que aquilo tomou. Mas eu digo, eu respiro fundo. Tá, Teresa, deixa pra lá, viu? Querendo voar no pescoço dela, mas me controlo. Eu tomei consciência, mudei. Então, ele está dizendo que o nosso sentimento deve ser cultivado no nosso dia a dia. Né? Sentimento que, quem é Raul Silva, não vou explicar, mas tem um capítulo só para ele. Ele aparece ser um paizão, generoso, solidário, sereno. Ele é assim no seu dia a dia. Ele não é só assim dentro do centro espírita. Por isso que ele dedicou um capítulo só para falar dele. Então ele é sereno, ele é tranquilo, ele é bondoso, solidário. Então é o padrão, aqui é um grupo padrão que se espera. Né? Então ele é todo sentimento. Então ele não passa só palavra, ele está passando o sentimento. É o espírito que obsediava o filho de Bezerra. Velhinho bom. Eu não compreendo as suas palavras. Quando ele estava encarnado. Né? Eu não compreendo essas palavras doutrinárias. Mas eu sei que tu és bom. Pelo sentimento. Eu vou deixar o teu filho. Mas se eu deixar, ele vai morrer. O livro está aqui. Loucura sob o novo prisma. Bezerra se ajoelha dentro da sala mediúnica. Diante do médico. E pede. O filho dele é louco. Quando ele chega em casa, os vizinhos estão lá. O menino tem um transe de lucidez e desencarna. 300 anos de obsessão. Então, desencarnou. Então, velhinho bom. Quer dizer, o espírito sente que o outro está sendo autêntico. Porque a energia ele não sabe explicar como.
mas aquela energia que qualquer um pode sentir em uma conversa um com o outro. Você me fez tanto bem conversar com você, Anne. Mas aí nem abriu a boca. Era a energia do acolhimento, né? Da escuta, que vai, né? A troca, a permuta magnética, fluídica. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, então ele não está dizendo, ó, nós não podemos garantir ao marido dela e a ela que ela vai ficar curada. A libertação prematura. Nem eles, nem os guias, é 1000 anos. Né? Estamos doando em favor deles a nossa boa vontade por meio do verbo nascido de nossos corações, a palavra vinda do sentimento. Igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Nós também estamos igualmente necessitados de amor, de carinho, de fraternidade. Então, Anne e Ivonete, diante de uma situação dessa, vai cooperar, é lei de cooperação. O que não vai prometer cura a ninguém. Mas vai dizer, meu irmão, eu estou aqui com toda boa vontade, porque eu também sou necessitada de paz, de carinho, de crescimento. Então, o que eu posso fazer por você? Vou orar por você, vou orar pela sua família, vou orar por vocês dois, né? O obsessor e o obsidiado. Eu vou orar por todos. Eu vou tragar água, vamos receber passe, indica os plantões de passe. É a nossa boa vontade. É o que a gente pode fazer. É o que Carmen falou. Mas como é que eu posso me aventurar a dizer, o senhor vai curar, porque amanhã eu e Anne vai se reunir, vai fazer uma reunião de desabsessão, vou botar o nome de sua mulher e fica tranquilo. Ou então ela passa aqui, ela vai para o passe 2, 3 dias na semana. Pode. Quando você estiver lá no mundo espiritual, ele te pega lá em cima. Ele prometeu. Então, a gente infelizmente vê isso em casas espíritas. Falta de esclarecimento, não por falta de carinho, né? A intenção é boa, mas é falta de esclarecimento, de estudo, né? Está sempre aberto para alguém falar, né? E num tom demasiado significativo, Aulus acrescentou 2 pontos. Analisando o pretérito, né? O passado, ao qual todos nos ligamos pelas lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Essa é a ferramenta do doutrinador, né, que ele está dizendo, né? Seja ele qual for, do médio, ostensivo, doutrinador. Meu irmão, eu também sou um doente, um enfermo. Eu não sou aqui superior, não estou aqui para lhe julgar, né? Lavrar sentenças. Né? Largue ela, deixe a menina, a mulher. Deixe, né? Como você pode fazer isso? Eu não estou aqui para lavrar sentença, nem pró a obsediada e nem contra ao dito obsessor, porque eu também sou um enfermo. Eu, como médium sensível, como doutrinador, como integrante, eu também necessito de assistência recíproca se eu for analisar o meu passado. Né? Mergulha no passado. Eu não quero nem saber. Eu jamais iria para divã voltar ao meu passado, porque ou a gente estaciona ou avança. Quando eu olho para dentro de mim, eu não quero nem saber o passado, pelas minhas predisposições e tendências. Então, para quê? Porque saber o passado pode levar até uma depressão profunda. Isso. É melhor não saber. O Espiritismo não proíbe, né? Ninguém quer fazer isso. O Espiritismo não proíbe ninguém de nada. Eu quero saber do passado. Mas, porque se eu analisar o passado, ao qual todos nos ligamos, por lembranças amargas. Então, como é que eu vou julgar o obsessor, chamar ele de diabo, na casa espírita, né? Chamar isso pelo... Os outros a gente está citando aqui, porque o caso remete a isso, mas cada um tem as suas técnicas e está no degrau da sua evolução. E ainda outra coisa, se alguém se arvorar, querer dar uma lição de moral no obsessor, ele ainda é capaz de dizer, você sabe a minha vida, você sabe o que aconteceu, e aí começar a contar o que aconteceu,
Aí a gente vai ficar ainda querendo defender o obsessor. E aí que é o pior, né? Que aí foi pior. Então eu gostei de você, agora que eu vou acabar com ela mesmo. É minha amiga, é minha amiga. Ela é minha amiga. Veja que é uma função difícil, Ivonete, o doutrinador, né? Porque o médium é um filtro, né? Ele passa, ele é neutro. Neutro, entre aspas, né? É outro assunto, ele tem que ter o controle dos excessos do outro. Mas o doutrinador, ele tem que passar o sentimento junto com as palavras, sem julgar o obsessor, né? Porque ele tem aqui, nesse caso, 1000 anos perseguindo. Mas a mulher que foi a causa. Por causa dela, ele estrangulou os pais dele. Então vamos ver por uma paixão. Né? André Luiz pergunta que ele quer adentrar, a gente vai ver aqui o espírito, eu não vou adentrar. Os detalhes devem ser tão escabrosos que essa coitadinha fez que os espíritos não quis adentrar. É melhor para poder não influenciar ainda no julgamento. Senão o outro passa a julgar a mulher. Meu Deus, então ela é assim, O espírito fez isso na mediúnica, eu nunca esqueço, né? Uma frequentadora, há muitos anos, né? Tá pensando naquela velhinha que senta ali. Ô, Ivan, eu sou tão sofredora, Ivan. Oh, meu Deus. A pessoa fala que treme até a última estrutura do perispírito. E vai tremendo tudo. A pessoa se condói, porque é lei de cooperação. Você está vendo ali. Vá ver o passado. E também pela condição, a velhinha, né? Aí sempre pensa porque é velhinha, bondosa. Analisa o passado dela. Lembranças amargas. A maioria de nós, porque somos enfermos. Em assistência recíproca. Hein? Você falou aí, eu me lembrei de um caso que Ivonete até me contou, mas isso aqui foi ligando-se ao presente. Era ligado ao presente. Não é reportando ao passado. Aí me lembrei aqui de um caso. O doutrinador já sabe, entendeu? Eu sou um enfermo que estou como um instrumento, como a gente usa muito essa palavra, de assistência a outro enfermo. Acabou. O médico é um enfermo que acolhe um outro enfermo. Superior a Jesus e os bons espíritos, né? Nós estamos ligados nisso aqui. Ele está dando um corte, André Luiz, né? Aqui um corte, entre aspas, elucidativo. Interrompendo a conversação, por isso que ele interrompeu a conversação, nosso instrutor lançou-se ao amparo eficiente da dupla, em desesperada contenda. Então, Aulus foi ajudar ao guia, que esqueci o nome dele agora, o guia de Raul Silva, né? Clementino, não sei se é isso. Foi ajudar ele lá, a dupla, aos dois. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho. Ele está sempre reforçando isso, cara. Ambos merecem igual carinho. É claro que a gente já sabe disso, aqui esse grupo pequeno, né? A maioria de pessoas aqui são experientes, mediúnica, em centros espíritas, e não precisa nem para mediúnica, mas no atendimento fraterno, quando registra presença de espíritos perseguidores ao atendido. O atendente fraterno começa já a envolver o outro em oração, dizendo, não vai entrar em detalhes, né, com o atendido, mas ele já começa a mente dele se ligar ao seu guia e envolver o outro, porque ambos merecem igual carinho. Não é só o encarnado que eu vejo, é o encarnado e o desencarnado. Aplicou paz à nossa cooperação. Raul aplicou provavelmente Raul, né? Ou os espíritos, passe espiritual. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma e em breves instantes o verdugo começou a falar, por intermédio dela, numa algaravia, que é linguagem muito confusa, incompreensível, cujo sentido literal não conseguíamos perceber. Então, aqui foi o guia, né? Veja que é uma proposta de estudo, né? É óbvio, né? No salão doutrinário, imagina o rebuliço que ocorreu nisso aí. A pessoa não sabe o que é aquilo ali. A mulher rolando pelo chão, estava antes, o Ivano foi com uma loba. Carregaram ela, botaram na cadeira, o marido ficou no lado.
um homem se aproxima e fala com alguém desencarnado, que a maioria pode nem conhecer o que é isso, e está vendo aquilo ali, e ela urrando, uivando, agora que ela vai começar a falar. Então, processo de sala mediúnica. A vida médica está... O que é que o doutrinador vai? Centro laríngeo. Né? Porque ele é por desobstrução à garganta, dispersivo. A mente concentrada, não de dispersão, aquilo ali. E espaço, desce. Aí ele começou a falar, né? E mesmo assim, não dava para entender. Entretanto, aí já é o desencarnado, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Então, quando ela começa a falar, em sentido literal, não conseguíamos perceber. Então, falando aquela coisa gutural, né? Vai falar em outro idioma, né? No idioma da Toscana, da Itália, onde se começou a trama, o drama dos dois, 1000 anos atrás. Eu fui na internet, ele foi legionário, soldado de Hugo, o Marquês Cruel da Toscana. Então, está lá na dicionária, no Wikipedia. Então, entretanto, mas os espíritos estão vendo o pensamento. O pensamento forma imagens. Aí o Raul não está vendo, né? É óbvio. O doutrinador que estiver na mediúnica não está vendo. Mas eles estão vendo que há um pensamento de ódio, de ira do desencarnado para ela. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas, a intuição do doutrinador, que é Raul, encarnado. A seu turno, recolhendo impressões idênticas da ira, pela dura inflexão da voz, com que as palavras já eram pronunciadas, então já começou a sair as palavras, procurava serená-lo quase em vão. Então o doutrinador já percebe, esse espírito está com ódio dela. Ódio dela. E aí ele começou a doutrinar com palavras para serenar, né? Se acalme, meu irmão. Aquilo que o doutrinador faz. Se acalme, respire um pouco, eu estou aqui, estou num ambiente de amigos, nós não somos juízes, nós somos irmãos, todos enfermos, enfim, cada um. Observando a enferma. Quer falar? Não. Está sempre aberto. Abrir, eu paro. Observando a enferma, completamente transfigurada e assinalando-nos a muda interrogação, Aulus se deteve por alguns minutos a auscultar o cérebro do comunicante e da médium, como a sondar-lhes o mundo íntimo, e em seguida voltou para junto de nós. Isso que os guias fazem, que o doutrinador e o médico, coitado, não tem capacidade de fazer. Né? Eu estou vendo uma mulher já começou a falar, o outro espírito falar por ela. Mas ele não tem condição de auscultar a mente dela, a mente daquele que está sintonizado com ela. Esses são os guias, né? Que vai narrar para André Luiz, para narrar para a gente. Diante da profunda apreensão que passou a dominar-lhe o rosto, Hilário tomou-me a dianteira, inquirindo, assombrado. O guia se assustou com o que ele viu, Ivonete. Então, quando ele adentra, ausculta, né, como pegar um estetoscópio, ele ausculta como ele projeta o pensamento. Os guias superiores fazem isso, por isso que a gente não tem como mentir. Não só aquele que está estampado nessa aura, mas aquele que está no inconsciente, que ela mesma não sabe. Então, ele se assustou. Por isso que ele vai dizer que é o caso de 1000 anos. Né? Aí o outro percebeu o semblante do guia, que ele ficou assustado. Então, a que causa atribuir semelhante conflito? Qual é a causa de tanto ódio? Tentei alguma penetração no passado, a fim de algo saber, respondeu o orientador entristecido. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo, não obstante o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura vai já em pouco mais de 1 milênio. Ele foi soldado de Hugo. Hugo viveu de 900 e morreu no ano 1001, segundo o Wikipedia. O Marquês de Toscana, da região da Toscana, na Itália. Então, ele foi um soldado legionário, né, do século I, né,
século X, 1000 anos, eu não vou, 1000 anos atrás. Bom, aqui é o século XX. Então, veja também, vamos fazer uma pausa. Por que é que André Luiz orienta no livro Desobsessão, que nós, a maioria que estudamos, não ficar comentando os pormenores do sofredor após a mediúnica? Não comentar mesmo quando sair do centro. Veja quantas vezes eu já fiz isso. Por falta de esclarecimento. Né? Por falta de um estudo fincado em Kardec e em obra séria. Não pelo mal, não de querer curiosidade, comentar o mal, mas aquilo impressiona, porque isso aqui assustou um homem que é Aulos, o homem desencarnado, né? Aulos. Se assustou ele. Aí você vê um espírito da escala mediúnica, rapaz, a língua coça. Você, rapaz, Anne, você viu aquilo? Rapaz, o que é aquilo? Rapaz, então você... Mas ele está dizendo o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal. A gente também não entra, André Luiz vai dizer não entrar em sintonia com ele, o desencarnado, e com os outros. Não entra nisso. Não entra. Passou. Né? Posso dizer, que eu já falei, o enigma dura mais de 1 milênio. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, região da Itália. Então ele estava falando pela mulher em italiano. Raul Silva, se não fala italiano, não vai entender nada. Aí, o que era para ser uma relação, o que era para ser uma relação de amor, se transformou em uma relação de ódio que já está durando mais de 1000 anos. E aí eu estou aqui pensando, quando chegar na hora do resgate, vai ser outro problema, porque ele vai ter que se reajustar, ou ela se reajustar a ele. A maioria vai dar isso aonde? Se o reajuste acontecer, a gente já entrou na fase da regeneração. Sabe como é que vai entrar isso? Você assistiu o Bebeto na Copa de 94, quando ele faz o gol? Me lembro. Sim, lembro. Ania sabe bem isso, caso de família. Mãe que odeia filho, filho que odeia mãe. Porque não vem para odiar, né? Mas quando vem... Reencarnar para um novo profeta. É mamãe, é papai, para transformar sob o esquecimento, mesmo com a tendência, que já foi citada aqui na última, pela menina. Não sei se foi nesse grupo, né? Foi aqui. Como é o nome dela? Josi, né? Josi. Ela não está hoje, não. Então ela citou a raiva que ela tinha do filho, que ela também não compreendia. O ódio que ela tinha do filho e amava os outros dois. Né? Então, Agora, diga, Anny. Eu estava aqui pensando no que você estava falando aí. Tá vendo, né? Às vezes a gente sai da mediúnica e não se deve ser comentado, e a gente comenta muito, né? Sei lá, acho que a gente não consegue segurar o que viu, o que ocorreu. Aí começa a comentar um com o outro. Eu comentava entre o grupo, mas eu nunca gostei de comentar nada do que acontecia dentro, só fora, assim, fora eu não comentava, mas comentava dentro, entre a gente. Fora eu já não gostava de comentar, porque, na verdade, eu nunca gostei de falar sobre a mediunidade fora do centro. Eu tinha receio do que iriam pensar a respeito, né? Quer dizer, até hoje eu não gosto de falar muito fora da mediúnica. Veja o que ele está falando, né? Para também não ficar naquela... Ele está dizendo relacionar pormenores, né? Fora André Luiz orienta que não se deva fazer. Não se deve. No livro das Obsessões, nós já estudamos, estou reestudando ele com o grupo da mediunidade. Está, viu? Quem não está, não viu. Mas na avaliação, aí chega esse caso, se fosse esse caso aqui, fosse na sala mediúnica, que não é. E quando a gente sai, que chocou o desencarnado, choca a gente. Rapaz, você viu como o médium Sérgio ficou, rapaz, transfigurado, o ódio daquele espírito, mas Sérgio não é o obsidiado aqui. Eu sou um instrumento, já que é um trabalho mediúnico. Mas aí quando chega na avaliação, você viu que a mulher que ele odeia, que frequenta aqui o centro, fez ele, satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador. Ele estrangulou os próprios pais. Mas depende também de como se fala, né, Mário?
Isso, Porque cuidado. sempre tem a avaliação. Isso. Né? Que entre o grupo se pergunta o que foi que você viu, se ocorreu, se está bem. Não, Essas isso coisas todas, né? Mas o que ele falou no livro das obsessões? Não é, e está aqui, não é relacionar pormenores com as comunicações dos sofredores. Já fiz Fica muito isso. aquele julgamento, aquela crítica, Você viu? Ele estava com ódio, você viu? Ó. Será que é daquela pessoa que frequenta aqui? Será que entendi. Será que é aquela jovem amiga de óculos, de camisa branca, de blusa branca? Será que vem aqui? Então, você já começa, isso aí já descambou tudo para... Já fica aquela interrogação, né? Descambou Várias tudo para um certo julgamento, uma crítica. Então, a gente tem que ter cuidado. Não é deixar de ter avaliação, né? É óbvio. Mas a gente não deve relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal. Então vamos lá. O tempo nada. Satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Provença no século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanham-lhe as terríveis reminiscências. Aí a gente não tem, doutrinador encarnado não tem, mas o guia está vendo a projeção mental do sentimento dele, da ira, das imagens. Ele sofre também, mas a causa do sofrimento foi ela. Eu amei, e por ela eu estrangulei meus pais. Aí você olha o que o doutrinador, inclusive qualquer um de nós já fiquei, meu Deus, Ferreira, mas isso já passou 1000 anos, criatura, como é que essa criatura não encarnou? Esses pais já reencarnou. Como é que ele nunca encarnou? Não é possível isso. Já reencarnou. O problema, não, eu acho, se a gente for analisar... Onde é que está a resposta? O melhor é que eu acho assim, é o sentimento de culpa que ele sente até hoje por ter tirado a vida dos pais. Viu por que ele botou o capítulo 22 primeiro, do inconsciente? Aqui ele chama a imersão do passado. Porque não é à toa. Então, ele deve ter reencarnado, Ivonete, 1000 anos. Ela está reencarnada. Quantas encarnações já tiveram? Mantiveram o mesmo ódio. Quando ele desencarna, ele volta para a mesma dor. Aí você olha assim, não é possível, criatura. Onde é que estava Deus? Deus deu encarnação a eles, a ele. Mas quando ele desencarna, ele volta, porque qual é o tempo quando o sobrinho de Chico saía para a festa? Uma coisa já está crônica. Quando o sobrinho de Chico saía para a festa, ele ia para a gandaia, jovem. Aí Chico chamava todo mundo para orientar. O senhor vive em que tempo, meu tio? Aí Chico Xavier dizia, no tempo da consciência. A consciência não tem tempo, é atemporal, ele dizia. 1000 anos ele volta por mim. Depois você vê o escravagista. Não terminou o escravo? E por que você está voltando? Porque aquele ficou uma marca emocional, um trauma, que ele também está emergindo do passado. Antes era encarnado no outro capítulo, agora é o desencarnado. Quando ele desencarnou, ele volta ao mesmo trauma. Eu matei os meus pais por causa dessa infeliz, em outro corpo, em outra forma. Mas não interessa para ele, interessa que ele está vendo aquela que foi o desastre, a causa da queda. Imagina o sofrimento desse espírito nas trevas, de estrangular os próprios pais por causa de uma paixão. E outra, eu não tinha nem atentado para a possibilidade, você falou aí eu estou passando a refletir, a possibilidade de que durante esses 1000 anos ele reencarnou. É isso. Claro. Mas aí vem o perfil psicológico dele, dessa coisa que ninguém consegue entender, desse ser humano, se sente culpado com tudo, uma ponta forte da depressão, uma insatisfação interior, uma angústia. Olha quantos problemas mentais esse cidadão aí não deve ter desenvolvido. Ele também emerge ao seu passado, porque ele é um espírito. Ele é um ser humano, só desencarnado. Ele também tem um inconsciente. Ele desencarna e volta à imersão do passado. Lugar, o mesmo trauma, a mesma dor, a mesma marca psicológica. Isso. Então, quando ele encontra a mulher, ele vai descarregar nela, porque ele não consegue perdoar. Então, ele continua aqui. Reporta-se ao saque de que participou na época, era comum, né? Invadir as cidades e promoviam saques.
na Sim. época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher, que lhe não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. A mulher, então se a gente sabe disso, aquele calor todo que Teresa estava atendendo, Ania, aí começa a esfriar. A Ania não é boa coisa não. Eu vou começar a orar por outro. Aí já começa a passar o caso para Carmen, para outro. Se Teresa não tivesse esse sentimento todo, você sabe o que ela fez? Ela está em outro corpo, em outra forma, mas ela fez aquele espírito estrangular os pais. Então, abafa o caso, não tem pormenor, do que é melhor. Né? É melhor ser um pormenor. Seguir em frente. Porque o nosso passado não é boa coisa, é o que ele está dizendo aqui. Nos condena. Lembrei do filme, o passado te condena. Porque o assistente se interrompera, meu colega, naturalmente tão interessado quanto eu em maiores revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado, ao que Aulus nos recomendou aquietássemos o espírito de consulta. Coloca a mente novamente, doutor. É eu e a Anne Ferreira. Pesquise mais aí para a gente ver os pormenores. Calma. Aquieta o espírito de consulta. A volta aos quadros terrificantes, largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, a ninguém edificaria. Eram dois corações desesperados, no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. Então ele quer saber aquilo que Carmen falou. E esses 1000 anos, cara? Ele reencarnou mais uma, como mãe e filha, ela abortou. Aí beleza, o ódio continuou. Na próxima vez, Vera do marido e mulher. Ele foi feminicida dela. Então ele quer saber os pormenores de 1000 anos. Não. A base a gente já tem. A base começou há 1000 anos. A ferida está lá. O doutrinador vai ter que tratar a ferida de 1000 anos. Em 10 minutos. Na doutrinária. Como é que o doutrinador se vira? Um caso desse. Igual o programa, virar nos 30. Nos 30 segundos. Então o doutrinador tem que saber, eu vou dar minha cooperação de boa vontade, com sentimento e a palavra que sai carreada do seu sentimento, fluido, ali. Mas sabendo que aquilo que o Carmen falou, o salário, a nossa parte é pequenininha. Quem vai fazer é o tempo, as reencarnações. Eu fiz minha parte. Acabou. Então, restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Ele estava falando em italiano. Né? Provavelmente perguntou, né? Sua esposa fala italiano? Não. Né? Achávamos no Brasil e a obsediada ensaiava frases num dialeto já morto. A língua, vamos botar aqui, toscanês, não sei se é assim. A toscana já estava uma língua morta, como o hebraico, como o aramaico de Jesus, que tem a quantidade de pessoas tão mínima que é considerada língua morta. Então, por que motivo não assimilava o pensamento da entidade, a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando em palavras do português corrente, qual acontecera em numerosos processos de intercâmbio sobre a nossa dissertação? A gente não vai ler, isso aqui é tão profundo, que aí também requer a gente pegar o livro dos médios só para estudar. O Kardec vai colocar, eu já fiz uma abertura, que é a mediunidade poliglota, né? Que é o capítulo 16, item 191. Curtinho. Os médios falam ou escrevem em línguas que eles ignoram. E são muito raros. Está lá no item 191 do capítulo 16. Kardec chama mediunidade poliglota. Aqui a gente vai ver a xenoglossia, né? Ou xenoglossia. Essa pronúncia eu não... que foi trazida esse nome por Charles Richer, da metapsíquica. E tem a glossolalia, ou glossolalia. Veja, para estudar isso aqui, tem que estudar esses três. Por Ernesto Bozano. Né? Os neopentecostais falam glossolalia ou falam xenoglossia? A gente vai ver na próxima. Né? Então, há estudo sobre isso. Kardec não utiliza essas palavras. Ele usa mediunidade poliglota. Ela está falando o idioma da Toscana. Vou botar um idioma italiano. Ela fala italiano? O marido não.
Nunca aprendi. Como é que tá falando? Aí você grava, se levar. Pô, essa língua tá toscana, já poucas pessoas falam esse idioma. Agora, Mário, você falou isso aí, eu me lembrei de uns 10 não, tem muito mais do que isso, de quase 20 anos atrás, eu estava em Cruz das Almas, né, na casa dos pais de meu ex-marido, e a mãe dele é evangélica. Entrou um grupo de evangélicos, e aí, de manhã cedo, isso, e esse grupo, assim, umas 6 pessoas que estavam manifestados, né? Mas eles não vão aceitar essa palavra, vão dizer que estava recebendo o Espírito Santo. Todos falavam uma língua que eu não sei que língua era aquela, não. Parecia uma língua já morta. Todos eles. Aí que requer estudos. Ernesto Bosano, cientista italiano, vai estudar vários casos. Por isso que ele vai elencar a glossolalia, não sei se pronuncia glossolalia ou glossolalia, acredito que seja glossolalia, né? Charles Richer, xenoglossia, ou xenoglossia. Kardec chama de mediunidade poliglota. O que é do inconsciente, o que é uma patologia, há estudos. Então, na próxima, aquilo que ocorreu no Pentecostes é xenoglossia ou é glossolalia, como você viu? No próximo a gente vai ver, baseado em livros dos estudiosos. A língua que eu posso falar, que essa moça está falando, é italiano. Alguém grava. É italiano mesmo? É. Leva para um linguista. Né? Então, já fiz isso. No tempo da transição do centro, gravei o caboclo falando em Tupi-Guarani. Trabalho na UFBA, passei para um professor. Para ver se era glossolalia ou era xenoglossia. Então a gente vai ver depois isso aí. Isso. Para ver se era algo vindo do inconsciente, que pode ser patológico, né? Pode ser por uma somatização do magnetismo, ou se é real. Para ver se é do meu inconsciente ou se é mediúnico. No caso da mulher, é mediúnico. Né? Porque no transe da Igreja Católica, chamam de... Como é? Eles falam em línguas também. Então a gente vai... Não é uma coisa fácil. Porque falar em línguas que eu conheço. Os Pentecostes falou em língua que aquele povo compreendia. Fenômeno da xenoglossia ou mediunidade poliglota. A glossolalia é do próprio inconsciente. Não há espírito externo. A pessoa está mergulhando para dentro de si. E muitas vezes está embolando uma língua que ninguém entende nada. Já é estudos onde em muitos casos é patológico. É patológico. É uma enfermidade psíquica. Né? Então, ali, né? Estou com T1, estou sobre isso. Voz do Grande Além, Efigênia explica. No próximo a gente explica o processo com instruções psicofônicas. André Luiz explica. Quando é patológico. André Luiz vai explicar passo a passo. André Luiz não, Efigênio Vitor, como é que se processa a fascinação. Eu vou destacar dessa obra. Ele explica o processo dos bastidores, como o pensamento se encaixa e evolui para um domínio magnético de jogar alguém no chão e utilizar como brinquedo. É um trecho curto, mas o tempo agora não permite. Então, esse grupo pulava, dançava, cantava. Há estudos sobre isso, né? Vou só reproduzir o dos estudos, né? Porque, como aprendiz que sou. E um dos critérios era ter ficado em jejum. Mas vamos lá para a nossa prece. É terça hoje, né? Terça. É até quinta-feira, viu, Ivonete? Seu telefone, ou seu ruído aí. Qual foi a frase, Mário? Para mostrar aqui para eu não me perder. Estou procurando. Parou aonde? Cadê? Eu vou voltar esse trecho, né? Porque bate muito aqui. Vamos botar aqui, restaurando do idioma. Vamos botar isso aqui porque ele faz uma coisa muito pertinente, uma observação. Por que eu observei isso nos grupos? Você pode, Anne, receber alguém que fala inglês, mas Anne no Brasil, na sala mediúnica, fala em português. Só estou vendo que o espírito veio da Inglaterra. Por que não utilizou os elementos do cérebro de Anne? Com a mulher, não. Então isso aí tem que ser bem profundo o capítulo.
A gente tem que Rapaz. explicar. Vamos lá para a nossa prece. Agradecer a presença dos queridos amigos espirituais, em especial a André Luiz, pelo seu esforço, pela sua dedicação, que junto com o médium extraordinário Francisco Cândido Xavier, dedicaram esta obra que ampara-nos o esclarecimento do Livro dos Médios, obra basilar. Sem o Livro dos Médios, como compreender o livro Domínios da Mediunidade? Seria impossível. Então nossa palavra, nosso sentimento é de gratidão a Kardec, a André Luiz, a Chico Xavier e a todos os benfeitores espirituais de nossas casas, nossos guardiões, que com absoluta certeza estão intuindo a todos nós, ajudando-nos a compreender essas questões que são nossas, porque estamos estudando uma faculdade que é nossa, do espírito, que se radica no organismo. Aquilo que muita gente fará um dia, nós já estamos fazendo hoje. Então nossa palavra de gratidão a Jesus, ao Pai Celestial, envolvendo a todos os que vieram participar conosco, nos nossos votos de muita paz, de muita saúde, de muita harmonia, de perdão, de amor. Jesus ampara a todos. Que assim seja. Ok, meninas e meninos, até quinta-feira.